vamos falar de índices da inflação brasileira. O IBGE anunciou o IPCA, né, Marina? É isso, Celso. Vamos sair um pouco das pautas internacionais, falar um pouco da nossa economia, porque hoje o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é o principal índice de inflação da economia brasileira, e a gente preparou, então, um telão para mostrar para vocês como é que ficaram esses números. Em dezembro, a gente vê aqui já no finalzinho do gráfico, a gente começa aqui pelo último índice para voltar, para entender tudo isso. O IPCA registrou uma alta de 0,33%. Com isso, o IPCA acumulou uma alta de 4,26% em todo o ano de 2025. Isso está dentro do teto da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 4,5%. O número do mês passado, esse número que a gente viu, então, de dezembro, ficou ligeiramente maior que novembro, que fechou em 0,18%, abaixo da expectativa do mercado. Agora, se a gente comparar com o mesmo mês do ano passado, eu venho aqui para trás para a gente ver dezembro, então, de 2024, o índice ficou 0,19% abaixo. Lá em dezembro de 2024, o índice fechou em 0,52% e a gente vê agora, então, o índice em 0,33%. Ou seja, em 2025, o aumento de preços ao consumidor foi menor que em 2024. O resultado, como eu disse, fica, então, abaixo do teto da meta de inflação que foi estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de 4,5%. O resultado ficou abaixo também do número de 2024. Então, a gente vê um IPCA acumulado de 4,26% em 2025, dentro da meta, abaixo do que foi registrado em 2024, de 4,83%. Esta é a segunda vez em 5 anos que a inflação fica dentro do intervalo de tolerância e a menor taxa desde 2018, quando esse índice ficou em 3,75%. Agora vamos ver o acumulado dos grupos do IPCA em 2025, ou seja, os setores que mais impactaram. O setor de alimentação e bebidas, por exemplo, desacelerou forte. A inflação desse grupo caiu de 7,69 em 2024 para 2,95 em 2025. Já a habitação acelerou de 3,06% para 6,79%, ou seja, os preços subiram. Essa alta foi puxada pela energia elétrica, que teve uma alta de 12,31% no ano, com reajustes tarifários que variaram de menos 2,16% a 21,95%. Os grupos que mais pesaram, por outro lado, foram a educação, com uma alta de 6,22%, as despesas pessoais, com alta de 5,87%, e saúde e cuidados pessoais, com uma alta acumulada de 5,59%. Celso. Marina, para entender um pouco como esses números podem afetar o nosso bolso agora em 2026, nós vamos conversar com André Brás. Ele é economista da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, André. Obrigado por participar aqui do Jornal SBT News. Muito obrigado. Ótima noite. André, o IPCA dentro do teto da meta, com a Selic em alta e o mercado de trabalho aquecido, você acha que 2026 vai repetir esse desempenho positivo ou a pressão nos serviços pode pressionar a inflação? Há esse risco, né? Nós terminamos 2025 com uma inflação dentro da meta, porque a alimentação, especialmente a alimentação para consumo em residência, desacelerou muito, né? Graças à boa safra que nós tivemos e também a valorização do real frente ao dólar. Isso ajudou muito a segurar a inflação de alimentos e possibilitou, né, que fechássemos 2025 com uma inflação em 4,26. Só que repetir isso em 2026, com todas essas incertezas que existem, né, aqui no Brasil e no mundo, não vai ser uma tarefa muito fácil. E a autoridade monetária tem que ficar atenta a esses sinais de inflação. Isso porque, quando a gente observa, né, o preço dos serviços livres, serviços que a gente consome no dia a dia, pagar o aluguel, a escola, ou ir a um bom restaurante,
subiram em média 6% no ano passado, bem acima do teto da meta, que é 4,5%. O mesmo aconteceu com preços monitorados, que é o preço da energia elétrica, da gasolina, do plano de saúde, que fecharam em média com alta superior a 5%, também bem acima do teto da meta. Então, existem componentes importantes do custo de vida, né, que ocupam um espaço grande no orçamento das famílias, com inflação ainda muito distante da meta. Então, é uma missão difícil, né, manter essa inflação sob controle. André, eu queria também trazer para essa nossa conversa a questão da discussão em torno dos juros, né? A gente está aí numa expectativa pela primeira reunião do Conselho ali monetário do Banco Central, que deve então definir a taxa de juros, e isso também influencia na inflação. Eu queria que você trouxesse uma expectativa, o que a gente pode esperar daqui para frente diante das promessas de uma taxa de juros que pode vir a ser reduzida em 2026? Eu esperaria um espalhamento maior dessa desaceleração em torno da inflação, que ela acontecesse também entre serviços, entre preços monitorados, porque apenas uma parcela importante aí da inflação, muito ligada à inflação de alimentos, é que desacelerou forte, né? Mas existem muitas incertezas ainda no radar. Eu esperaria um pouco. Eu acho que 2026 tem espaço para que esses juros reduzam um pouco, né? Terminando o ano, quem sabe, em torno de 12%, ou até em patamar mais baixo, caso a inflação ceda mais rapidamente. Mas eu não teria pressa em fazer essa primeira mexida logo em janeiro. Eu esperaria um pouco, exatamente para observar como o cenário doméstico e internacional vão reagir aí com os últimos acontecimentos. E aí, tendo um pouco mais de certeza sobre essa tendência de desaceleração da inflação, tomaria uma decisão um pouco mais acertada sobre redução de juros, né? Talvez fazer esse movimento de maneira precoce em janeiro seja um pouco precipitado para o cenário de incerteza que nós temos atualmente. A gente convida, então, para essa nossa conversa o nosso analista de política, César Feitosa, que tem uma pergunta para o senhor. César, boa noite para você. Boa noite, Marina, Celso, boa noite, André. Eu queria uma avaliação do senhor. O senhor já falou agora um pouco mais daqui para frente as expectativas sobre a taxa básica de juros para 2026, mas eu queria uma avaliação do senhor sobre a atuação do Banco Central na manutenção e no aumento da taxa de juros no ano passado, em 2025, porque há uma pressão política muito grande contra o Banco Central nesse aspecto. O presidente Lula foi um dos que mais vocalizou essas críticas ao Banco Central, mas esse resultado da inflação mostra que o Banco Central agiu de forma correta, na visão do senhor? O Banco Central recebeu uma ajuda importante da safra, né? O clima ajudou, nós tivemos uma safra robusta, garantiu uma oferta maior de grãos e preços mais baixos de alimentos. É claro que a política monetária tem um grande crédito, né? Até maio do ano passado, nós tínhamos ali um avanço da expectativa de inflação para 2025 e para os anos à frente, para 2026 e 2027. Quer dizer, a política monetária, os agentes econômicos não estavam crentes de que a política monetária conduziria a inflação para a meta. E o Banco Central teve que ser o mais austero, teve que promover vários aumentos na taxa básica de juros para recuperar essa credibilidade. E isso aconteceu. Nós passamos a ver, especialmente no segundo semestre de 2025, recuo da expectativa de inflação para 2025 e também para os próximos anos. Então, isso mostra que o Banco Central conseguiu ancorar as expectativas, né? Convencendo os agentes econômicos de que a política monetária tinha condições de levar essa inflação para a meta. Mas é indiscutível que ele recebeu a ajuda do clima, né? Essa oferta mais forte de alimentação fez com que o grupo, né, de alimentos fez com que o grupo alimentação recuasse muito em 2025, né? Algo que era impensável no início do ano passado. E manter isso, né, essa expectativa de que a inflação vai convergir para a meta no menor horizonte de tempo possível, requer algum cuidado, porque no ano passado nós ainda tivemos uma pressão grande em torno de serviços que fecharam com aumento médio de 6%, de preços administrados com mais de 5% de aumento. Então,
nós não temos uma desaceleração generalizada da inflação. Ela ficou muito concentrada em um segmento que é extremamente volátil. Então, se a gente não tiver um clima favorável em 2026, infelizmente, essa trégua pode durar pouco. Então, ainda é necessário acompanhar esse bom comportamento dos preços por mais algum tempo. André, o César Feitosa citou aí que o Lula, no início do governo, sempre criticava constantemente Roberto Campos, ex-presidente Roberto Campos Neto, né? Ex-presidente do Banco Central, pela alta da Selic, que estava em torno de 12,25% quando ele deixou a presidência do banco. Lula indicou Gabriel Galípolo, deixou de reclamar do presidente do BC, mas a taxa Selic hoje está em 15%. Ou seja, o homem dirige o banco, mas ele tem que obedecer às taxas, às indicações do mercado financeiro. Ele tem que respeitar a política monetária. A taxa básica de juros é um instrumento poderoso de política monetária, né? E não há como fazer economia de maneira diferente. A resposta que o Banco Central tinha que dar para o mercado era essa, de comprometimento com a meta de inflação. E a única maneira de fazer isso, né, de forma rápida, era aumentar a taxa básica de juros. Não existe outra receita com poder de fazer essa inflação recuar como os juros. Então, mesmo não sendo uma medida muito simpática para o governo, não tem como encaminhar de maneira diferente, né? Infelizmente, a gente tem um gasto hoje, um consumo hoje, tanto por parte do governo quanto por parte das famílias, que sustenta aumento de preços não compatível com a meta de inflação que nós temos. Então, uma forma de você frear esse consumo é colocar um obstáculo, dizer, olha, o juro está mais alto, se você comprar crédito agora, você vai se endividar mais, você vai pagar mais pelo bem que você vai consumir, é melhor adiar esse consumo presente para o futuro para fazer com que os preços subam mais lentamente, né? Que haja alguma inflação, mas inflação boa, que é a inflação próxima da meta, de 3%. E a única maneira de fazer isso é subir no juro, sendo essa uma política simpática ou não ao governo. Lembrando que é importante manter, né, a autonomia do Banco Central, e isso tem sido uma premissa muito importante também para o próprio presidente Lula. Mesmo com as críticas, ele tenta sempre bater nessa tecla. Vou passar a palavra agora para o nosso analista Ranier Bragon, que também tem uma pergunta. Boa noite, Ranier. Bem-vindo ao Jornal do SBT News. Sua pergunta. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Boa noite, André. Eu queria abordar a questão da inflação de alimentos. Ela é apontada aí por muitos políticos como razão de aumento e queda na popularidade dos governantes, né? O ano passado, como você citou, no início do ano passado, ela estava acelerada e coincidiu ali com a crise de popularidade do governo federal e depois deu uma desacelerada, como você está apontando aí, bem apontando, é responsável até pela inflação ter ficado ali, não ter ultrapassado o teto da meta. A minha pergunta é, o tarifaço do Donald Trump influenciou de alguma forma nessa queda dos alimentos? E a segunda pergunta é, qual que é a expectativa da inflação de alimentos para esse ano eleitoral de 2026? Então, o tarifaço influenciou um pouco, porque ao diminuir um pouco o mercado, nós tivemos um aumento de oferta de produtos aqui no mercado brasileiro. Sempre que há um aumento de oferta, o preço sobe mais devagar, né? E embora a inflação de alimentos tenha sido muito baixa, perto das previsões que nós sustentávamos no início do ano passado, houve inflação. E a inflação de alimentos, especialmente nos últimos 5 anos, já está em mais de 50%, enquanto o IPCA está em torno de 35%. Então, se os salários são corrigidos pela inflação média, né, em torno de 35%, e a inflação de alimentos está em torno de 55%, isso mostra que o consumidor ainda não sentiu exatamente essa boa fase dos alimentos, porque eles não ficaram mais baratos, né? Eles só subiram menos em 2025. É uma boa notícia, mas isso não é perceptível pela população. Então, ainda há muito o que fazer com a política monetária, né? Na busca por essa estabilização, né? Não vendo só uma queda mais forte do preço dos alimentos, como também uma desaceleração da inflação em outros segmentos, né? Como aqueles que ficaram devendo aí em 2025. Então, é importante, né, contar um pouco com a ajuda do clima,
manter a política monetária em dia, né? Manter essa austeridade por mais algum tempo, até para preservar o nosso câmbio, que é uma outra veia de alimentação da inflação. Se a gente acumula alguma desvalorização aí do real frente ao dólar, isso também acaba trazendo mais inflação, não só para alimentos, como para outros segmentos. Então, é bom manter um pouco mais de austeridade, né? Na busca aí de um cenário mais favorável, né, para os preços em 2026. E a alimentação depende sempre de condições climáticas cada vez menos fáceis da gente prever. A meteorologia não antecipa nenhum cenário desafiador para 2026, mas a toda hora a gente se surpreende com o clima, né? Ora chove demais em determinada área, ora chove de menos, né? E a gente precisa de uma regularidade, de uma boa distribuição dessas chuvas, tanto para a geração de energia, que foi a principal vilã da inflação no ano passado, né, com aumento de 12%, como também para safras boas, né, para garantir aí alimentos mais baratos nesse ano. Então, a incerteza está aí, né? O que o clima nos reserva para 2026? André, o César Feitosa quer lhe fazer mais uma pergunta. André, ainda nessa seara política eleitoral desse ano, eu queria entender do senhor um pouco sobre como que o governo pode acabar atrapalhando, inclusive, esse esforço de conter a inflação, porque é natural que em anos eleitorais os governos de plantão acabem incentivando com determinadas políticas que as pessoas comprem mais. O próprio presidente Lula já anunciou uma medida provisória que permite, se eu não me engano é uma medida provisória, que permite com que as pessoas que foram demitidas nos últimos anos consigam realizar o saque, e optaram pelo saque aniversário, consigam recuperar esse dinheiro que hoje está num fundo. Então, considerando isso e considerando outras medidas que muito provavelmente serão tomadas pelo governo no decorrer do ano, como que essas medidas para incentivar o consumo podem afetar a inflação e aumentar esse cenário de incertezas para o ano? Afetam muito, porque o próprio aumento aí de vários preços, né, de serviços que a gente estava comentando aqui, se sustentam por uma demanda mais aquecida, né? Nós estamos agora vivendo uma taxa de desemprego baixa, né, que a gente até deve comemorar, mas isso aumenta a demanda, e esse aumento de demanda cria uma resistência maior à queda dos preços. E o governo também é um grande consumidor. O governo é como se fosse uma família, consome de tudo. E se o governo gasta mais, ele não está alinhado com a proposta de política monetária nesse momento, né? Ele acaba contribuindo para a aceleração da inflação, né? Então, o Banco Central acaba enxugando gelo e tendo que retardar um pouco mais, né, o recuo mais expressivo dos juros, né? Um corte mais expressivo de juros. Isso atrasa esse processo de corte de juros, né? Mas é um ano eleitoral, é difícil de você calibrar isso, né? Do lado você tem a economia, do outro você tem a política, é muito difícil conciliar. Mas eu sei que política monetária e política fiscal têm que andar de mãos dadas, né? E para a política fiscal fazer sua parte para conter a inflação, infelizmente, tem que conter gastos, né? Mas conter gastos não é uma medida muito popular em ano eleitoral, e daí nasce o dilema. André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas. Antes de encerrar a nossa conversa, eu posso perguntar o seguinte. Para janeiro, tem uma reunião do Copom. A gente pode esperar aí uma redução de 0,25% na taxa Selic? Há chances disso acontecer, mas não vai mudar muita coisa. O juro é 14,75, né? Se a redução for de 0,25, ainda vai sustentar aí uma política austera, né? de preços, né? Isso ainda é um instrumento, ainda é um nível de juros suficiente ainda para conter o avanço da inflação. Mas eu teria um pouco mais de cautela, né? Esperaria ver exatamente o comportamento dos outros segmentos que não foram tão bem na inflação do ano passado, né? Para fazer um corte, quem sabe, um pouco mais expressivo e definitivo meses à frente. Não vai mudar muito se o Banco Central decidir, né, pelo corte de juros em janeiro. André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite. Eu que agradeço. Um ótimo 2026 para todos e todas. Até lá.